E agora, Paulo, vamos falar sobre o Cyberlab, então. Pensando assim, quais outros tipos de crimes que vocês combatem ou ações que vocês estão olhando Certo. com cuidado dentro do Cyberlab? Não, perfeito, Diogo. Então, interessante apontar, né? O Laboratório de Operações Cibernéticas, ele é uma coordenação que, muito embora composta por policiais, a gente não faz uma investigação judicial. A gente faz um reporte de inteligência para os estados. A gente informa os estados de crimes praticados no ambiente digital. E assim, a gente busca a autoria dentro de fontes abertas, dentro do nosso limite de inteligência na autoria e encaminha para os estados essa informação desse crime digital praticado. E nós temos aqui no Cyberlab diversos núcleos, né? O núcleo de combate à pirataria digital é só um, né? É famoso em razão da 404, mas a gente tem o nosso núcleo de combate a crimes de ódio no ambiente online, né? Que a gente atua na Operação Escola Segura, nós somos o ponto central da Operação Escola Segura, que realiza reportes para os estados de crimes de extremismo juvenil, geralmente vinculados a ataques às escolas e crimes contra o ambiente escolar, né? Então a gente tem essa atuação muito forte nesse sentido, é uma das nossas principais operações, que é realizar essas difusões. Nós recebemos informações de plataformas digitais quando há um comentário, uma suspeita, alguma coisa que possa caracterizar crime de ódio no ambiente online, diversas plataformas. E aqui a gente informa Discord, Meta, TikTok, Instagram, Meta como geral, né? Instagram e Facebook. Então, diversas plataformas nos encaminham os reportes e daqui a gente consegue chegar no possível autor desse crime de ódio digital, seja uma ameaça de algum atentado, de alguma coisa contra o ambiente escolar, contra algum tipo de minoria. A gente consegue verificar esse crime de ódio digital, identificar quem que é e encaminhar para o Estado realizar a atuação devida. Então, frequente você jogar no Google ali, você vai ver a atuação no Laboratório de Operações Cibernéticas, você vai ver muita operação dos estados contra grupos extremistas, quando jovens extremistas planejavam um atentado, alguma coisa contra a escola, que foi o Laboratório de Operações Cibernéticas que conseguiu alertar o Estado para aquela Polícia Civil realizar a sua atuação de repressão. Um pouquinho antes de entrar nessa conversa, a gente estava elogiando o nome Operação 404, porque diz respeito a quando um site sai do ar, e aí vocês trouxeram isso para simbolizar o serviço que vocês estão prestando à sociedade por aí. E você mencionou que há alguém dentro do Cyberlab que é a pessoa que dá nomes de operações. E recentemente ele deu um nome para uma operação que juntou bastante gente lá, que diz respeito, que envolveu um show em Copacabana. Conta pra gente que operação foi essa Foi a Operação Fake Monster, né? Que foi desencadeada pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Nós recebemos a informação de que alguns jovens planejavam jogar coquetéis molotovs durante o show, no público, né? Em relação ao extremismo contra pessoas de gênero diferente. Então, eles queriam jogar os coquetéis molotovs durante o show. A gente detectou, aliás, a plataforma nos informou dessa possível atividade e a gente conversou com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e encaminhou para eles um relatório com a identificação desses possíveis autores e sugeriu o nome da Operação Fake Monster, né, que foi muito elogiada, tiveram muitos comentários sobre a operação e sobre o nome da operação. E é Fake Monster porque a gente tá falando do show da Lady Gaga, e os fãs da Lady Gaga são conhecidos como Little Monsters, os monstrinhos. Mas no caso aqui, os monstrinhos eram outros, né? Era a galera que queria jogar coquetel molotov em quem tava ali pra curtir e ouvir uma música legal. E aí, nesse caso do Fake Monsters, você teve um aviso das próprias plataformas que conseguiram identificar isso? Exatamente. As próprias plataformas identificaram, sim. Então, as próprias plataformas elas remetem de maneira proativa quando tem um comportamento suspeito ou que possa ter violado a sua política de plataformas ou violem a lei local.
Eles Legal. encaminham reportes e falam, olha, o usuário X fez esse comentário. A partir de então, cabe ao CyberLab achar o usuário X, né? E Uhum. aí você identificar e encaminhar para aquela polícia. Tudo isso em regime de urgência, quando envolve criança e adolescente, envolve risco à vida, a gente atua de maneira emergencial. E além de receber esses relatórios do CyberLab, perdão, das plataformas, o CyberLab também realiza, por exemplo, o monitoramento dessas redes para ver o que está acontecendo, do que pode despertar, ou acaba sendo mais colaboração com as próprias plataformas? A gente realiza mais a colaboração com as próprias plataformas, né? E há uma informação que a gente checa sempre quando a plataforma encaminha, né? Mas a maioria das partes, às vezes, sim, é a colaboração com as próprias plataformas. Ao longo dessa conversa ficou bem claro qual que é o limite que o CyberLab tem na produção de inteligência para abastecer as polícias, que no fim das contas é quem vai agir Sim. de fato. Mas você acabou de mencionar que em alguns momentos encontrar a pessoa que porventura pode cometer aquele ato ilícito é feito em regime de urgência. Com que urgência a gente está Sim. falando? É uma questão de dias, é uma questão de horas? Qual que é a Não, emergência? horas. Inclusive as plataformas, elas entendem, né? Quando você faz um pedido para a plataforma digital, olha, plataforma, eu quero saber quem é o usuário Elton. A plataforma vai ter os dias para responder, mas quando envolve um risco à vida, a integridade de outra pessoa, a própria plataforma, a gente pede a plataforma em regime de urgência e eles têm um campo de emergencial para essa situação, e eles respondem em horas, né? E se não respondem em horas, a gente reitera, fala com o assistente de law enforcement daquela plataforma para que a gente consiga encaminhar a resposta, ter a resposta e chegar na identificação da autoria. Então, é questão de horas e para o nosso time, às vezes não tem final de semana, não tem feriado, não tem noite. Quando chega um proativo desse, todo mundo se reúne para poder chegar nessa autoria. Teve alguma situação em que o trabalho de vocês, essa atuação emergencial, foi crucial para evitar um tipo de ação que poderia ser super danosa para a sociedade e vocês conseguiram comprovar isso de alguma forma? Ou seja, aquele indivíduo estava prestes a cometer um atentado, ele estava com um planejamento muito acentuado. Teve alguma situação assim? Tiveram algumas situações assim. A gente não pode, né, falar especificamente de cada caso, porque existe algo na literatura de ataques às escolas e crimes de ódio chamado efeito copycat, que é a gamificação daquele ato, né? Poxa, o Paulo não conseguiu, mas a história do Paulo é essa, eu vou continuar a história do Paulo, eu, Elton, vou continuar a história do Paulo, eu vou fazer um ataque naqueles moldes. Então, essa gamificação, esse efeito copycat, ele existe, né? Então, e a gente não divulga especificamente os casos, as histórias ou o planejamento, mas eu posso afirmar que já conseguimos, né, junto com outras polícias, passar o reporte para as polícias, a polícia realizar a apreensão de carta suicida, com mapa de escola, com machadinha, faca, máscara nazista na casa do indivíduo. Então, quando a polícia dá o feedback para a gente vê que conseguiu salvar vidas, isso para a gente não tem preço. Paulo, e aproveitando que a gente está encaminhando para o final dessa entrevista, que foi ótima e ajudou a gente a esclarecer várias questões importantes, o que mais que você acha que o público deveria saber sobre o CyberLab? Para além, né, desse combate ao GatoNet. Não, já até apontando, Diogo, não só, né, a gente tem diversos núcleos aqui, o núcleo de operações de combate à pirataria digital, então nós temos nosso núcleo de operações de combate ao extremismo juvenil, né, e temos núcleo de combate a fraudes também, né, que a gente dá apoio para as polícias civis nas articulações de operação de combate a fraudes digitais na internet. Então, às vezes a Polícia Civil Mato Grosso do Sul precisa conversar com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul para uma operação, realizar levantamento de alvos, que é identificar alguns alvos dentro de diversos sistemas que às vezes aquela polícia não consegue ter acesso. Nós conseguimos fazer a integração entre as diversas polícias civis para identificação de alvos, para poder entender aquele conglomerado gigantesco de dados também, para poder chegar na autoria. Então, nós damos apoio para as polícias civis nos combates a fraudes digitais, em casos específicos, né? E fazemos a integração entre as polícias para esse ponto. Além de que a gente também consegue dar o apoio para as polícias civis na questão dos criptoativos, né?
no rastreamento de criptoativos. Temos um núcleo aqui só de operações de criptoativos, onde consegue ajudar as polícias civis a realizarem os rastreios de criptoativos quando eles estão envolvidos em crimes digitais. Nós tivemos recentemente 2 operações que a gente acabou dando apoio, e foi para o GAECO do Ceará e para o GAECO de Santa Catarina, que a gente conseguiu, nossos analistas foram para os estados e conseguiram ajudar nas buscas, ajudar nos rastreios de criptoativos. Então, além de todas essas atividades contra o GatoNet, pirataria digital online, a gente consegue atuar de diversas maneiras, seja no combate ao extremismo juvenil, acompanhando e protegendo a comunidade escolar, no apoio às polícias civis no combate às fraudes e no apoio às polícias no rastreamento de criptoativos. Diogo, ainda bem que o papo foi bom, né? Porque eu acho que a gente vai voltar a receber o Paulo por aqui, já que ele lida com 2 assuntos que não param de ser tratados aqui em Deu Tilt, que é Bitcoin e todos os criptoativos e todo esse ecossistema e fraudes digitais, que é algo sobre o qual a gente não para de conversar por aqui. Uou.